da igreja, tá? Tá na igreja, entrou no Instagram já. Se você está chegando no Instagram da igreja aí, você vai perceber um bate-papo que a gente está tendo aqui com o pessoal do SER, que é o Seminário de Economia do Reino, tá? A gente está falando pelo Zoom, então é provável que você que está no Instagram, não sei se tem a qualidade de som perfeita, que eu estou usando o áudio apenas no Zoom. Eu vou tentar daqui a pouco ligar para salvar esse nosso bate-papo, aí salva na nuvem, depois eu vou tentar enviar para vocês no grupo aí o link, né? Que aí dá para abrir, tá? Assim que a gente começar, então tá vendo que você e o Elô estão juntos lá, né? No Instagram, mas beleza. Bem, gente, boa tarde a todos aí, que bom estarmos juntos. Esse é o grupo do SER, Seminário de Economia do Reino. A gente vai ter uma palavra inicial e depois abrir um tempo para interação. Essa interação não vai dar para passar pelo Instagram, porque não faz sentido, não dá para ouvir o áudio de vocês lá. Mas quando chegar essa parte da interação, vai ser legal a gente trocar ideia, conversar um pouco sobre alguns assuntos que tem a ver com o seminário, tá bom? Vamos orar, tem uma palavra de oração primeiro, né? Vamos orar nesse momento. Papai, eu quero te agradecer, Senhor, por ter a oportunidade de encontrar com esses homens e mulheres que têm interesse em entender a tua vontade na economia do teu reino, Senhor. Pessoas de negócios, pessoas que são profissionais liberais, pessoas que têm sonhos de seus próprios negócios, enfim, gente que acredita na importância de ocupar essa área de influência da sociedade que é a economia. Quero que o Senhor esteja à frente desse bate-papo nosso hoje, que seja um tempo proveitoso e que o teu nome seja glorificado em tudo que falarmos ou compartilharmos aqui. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém? Eu quero apenas que o pessoal que está no Instagram apenas, que não está... Estou vendo que tem algumas pessoas que estão só no Instagram, me dê só um ok no Instagram se está legal o som, porque eu estou sem fone para o Instagram, o fone está só aqui para o Zoom. Dá só um ok você que está no Instagram aí, está me assistindo, põe um ok se o áudio está bom, se no Instagram o áudio está bom, não sei, tenta ver aí. Estou vendo algumas pessoas entrando no Instagram que não estão aqui no Zoom, aí eu preciso que você me dê um ok aí, tá bom? Se está tudo legal, se o áudio está bom. Deixa eu ver... Parece que entrou mais alguém aqui. Não, entrou a Janaelma também, já botei a Janaelma já, né? A Janaelma está conectada agora aí, beleza, aqui no Zoom. Bem, gente, vamos lá, boa tarde. Então, para quem já é do grupo aqui, que está no Zoom, conhece, que alguém que vai assistir no Instagram ou depois também, de alguma forma, isso vá para o YouTube, o SER é um seminário de economia do reino, o nome é esse, né? Na verdade, o pensamento foi juntar pessoas que têm interesse na área de negócios, têm interesse na área de investimento, de plantar seu próprio negócio, que são profissionais liberais, enfim, e que entendem que a sua economia também tem a ver com o reino de Deus, são pessoas que estão trabalhando pelo reino, né, e que por conta disso estão movimentando finanças não somente para si mesmos, mas também para que o reino de Deus seja estabelecido. E nós entendemos que há uma economia natural desse mundo, desse século, que é pautada pelas circunstâncias, pautada pelos momentos. Nós vemos, por exemplo, a economia como ela é volátil, né? A gente está lidando direto com isso, ou a bolsa de valores, ou o dólar, ou enfim, outras formas de investimento. Elas são voláteis e dependem muito das circunstâncias. Às vezes uma guerra em um lugar, um conflito no outro, uma discórdia política em algum lugar, afeta a bolsa de valores, afeta a cotação do dólar, afeta, enfim, e afeta a economia em várias áreas também. Estamos em um mundo cada vez mais se percebendo globalizado e sistêmico, e o que acontece numa área afeta automaticamente as outras. E isso é comum. Porém, nós cremos que é uma economia que é do reino de Deus, né? Ou seja, Deus ele pode nos dar milagres na hora da dificuldade, nos dar condições de superar as mais difíceis circunstâncias. Por isso é importante entender o quanto que o meu negócio, a minha empresa, a minha representação, enfim, a área que eu trabalho específica tem a ver com o reino de Deus. Quando eu percebo que isso faz parte de um projeto de Deus da minha vida para a implantação do seu reino. Nós sempre falamos na igreja e também nos nossos bate-papos aqui sobre o que nós chamamos de áreas de influência na sociedade, né? São áreas importantes que precisam ser utilizadas para que o nome de Deus seja glorificado. Que nós podemos influenciar a sociedade. Tem a área da educação, a área do esporte, a área da política, mas uma das áreas muito importantes também é a área da economia ou dos negócios, né? De business. Então, a gente muito tempo teve medo de falar de dinheiro, a igreja vive sempre esses extremos, né? Houve uma época onde um conceito mais franciscano, mais tomista, de São Tomás de Aquino, né?
aquela ideia de quanto mais pobre melhor, que de alguma forma a pobreza e a miséria nos aproximava de Deus, fez com que muita gente fosse manipulada pela Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente na era medieval, né? Onde toda a riqueza ia para a igreja, as pessoas viviam sob a tutela de Roma e abrindo mão dos seus sonhos pessoais. Uma das conquistas principais da Reforma Protestante, entre elas, foi essa perspectiva nova na área da economia. A gente pode dizer, sem dúvida alguma, que de alguma forma a Reforma Protestante é responsável pelo capitalismo, né, moderno. É lógico que esse capitalismo que tem hoje aí, exacerbado, o capitalismo selvagem, não era a proposta de Calvino nem de Lutero, mas a ideia capitalista era a ideia de que todo mundo pode ter acesso à prosperidade. Porque antes disso era o feudalismo, apenas os senhores feudais tinham recursos, ou tinha as castas, né, aquele que nascia numa família nobre, o que fazia parte da nobreza tinha privilégio, aquele que era o proletário, o sofredor, não tinha acesso a nada. Então o capitalismo trouxe essa possibilidade de você montar o seu negócio, começar a crescer, prosperar e dividir. Depois se foi se perdendo, virou um capitalismo mais selvagem, insensível, mas era essa a ideia de poder todos prosperarem. E com isso houve uma nova leitura do lidar com finanças. Então, por exemplo, muita gente lidava com finanças com muito medo, né? Até entendendo de forma errada o que a Bíblia diz e até ensinando de forma errada, dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males, quando na verdade a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso fez com que muita gente perdesse a oportunidade. Outra questão séria é que, como nós no passado, principalmente na era medieval, pegando o modelo grego, já falei várias vezes para vocês aqui, aquele conceito do que era sublunar e supralunar, lembra disso? Então o que é sublunar está abaixo da Lua, supralunar acima da Lua, você dividiu o mundo nessa dicotomia. Então os trabalhos que eram supralunares eram abençoados, o filósofo, o sacerdote, o profeta, o rabi, o mestre, enfim, né? E os sublunares, trabalhos mais materiais, não eram dignos de pureza, então eram trabalhos que a gente chamou de seculares, né? Entre eles o empresário, o negociante. E a gente começou a entender então que eu tinha santificação no meu trabalho da igreja, mas no meu trabalho chamado secular eu podia fazer de qualquer forma. A gente tentou entender através da reforma, inclusive reconquistando o conceito de sacerdócio universal, que não é necessário um sacerdote para nos apresentar diante de Deus, todos nós temos livre acesso a Deus, e entendemos também que toda vocação é santa, né? Então, aquela ideia de que o trabalho de um pastor, do missionário, do profeta, do músico na igreja de tempo integral, é um trabalho santo. Em contrapartida, o trabalho de uma pessoa que trabalha numa representação comercial, ou então tendo um local de exercício físico, né, de pilates, ou tendo um vendedor, ou sendo um vendedor de consórcio, ou tendo uma loja de varejo, ou trabalhando com engenharia, enfim, ou trabalhar como um profissional liberal, como advogado, psicólogo, enfermeiro, enfim, esses trabalhos não são tão sagrados. Então, como não são tão sagrados, alguns passaram a conduzi-los sem a devida santidade que é necessário que tenha. E a gente tem tentado bater nessa tecla de que todo trabalho é sagrado. Por que todo trabalho é sagrado? O que de fato é o trabalho, né, na nossa percepção? O trabalho é a revelação dos nossos dons, né? E os nossos dons apontam para o doador dos dons. A Bíblia diz que todo dom perfeito veio do Pai das luzes, onde não há sombra de variação. Então todo e qualquer dom que exista veio do Senhor. Satanás não criou dom nenhum, né? O cara está na boca de fumo sendo gerente da boca. O dom de liderança ou de empreendedorismo foi Deus que deu para ele. Ele infelizmente está usando para o lado errado, entende? Na verdade, o dom foi Deus que deu. E o dom é sagrado também. Então todo trabalho é sagrado, todo trabalho revela o nosso Pai. E quando se fala em empreendedorismo, seja sendo patrão, tendo funcionário, dono de uma empresa, seja um profissional liberal que não vai estar no nosso país aqui, às vezes coberto pelas consolidações da lei trabalhista, CLT, né? Não tem carteira assinada, não tem férias, não tem 13º, enfim, o Léo lembrou também que o técnico de celular também é um trabalho abençoado, é isso aí, Léo, tá lembrando no Instagram, né? Então esse é todo o trabalho, isso aí. E na verdade a gente acaba entendendo que as pessoas que saem do guarda-chuva de ser um empregado, um funcionário, é uma pessoa mais ousada, eu penso assim, né? Porque você não vai ter um 13º, não vai ter remuneração de férias, não vai ter o teu fundo de garantia depositado, você tem que se organizar para isso. E quando você começa a montar um negócio, tem 1 ou 2 funcionários, 3, 4, 5, quantos sejam, você está também investindo em outras famílias, né? Enquanto outras pessoas investem suas finanças no mercado especulativo, no mercado financeiro. A pessoa tem coragem de montar uma loja. Eu tenho pessoas aqui que são empresários, têm funcionários, alguns tiveram muitos funcionários, enxugaram um pouco depois de um tempo, estão refazendo de novo.
É um trabalho abençoadíssimo esse, né? Você está abençoando outras famílias. Então nós precisamos pensar o quanto que esse trabalho é útil para o reino de Deus. Esse é a proposta do Seminário de Economia do Reino, para quem por acaso estiver entrando aí no Instagram e não conhece o trabalho ainda, depois você vai aí no Instagram fazer contato com o Giovanni. Giovanni, depois aí no Instagram coloca o teu contato, né, o WhatsApp, quem quiser fazer contato com o Giovanni, Diácono Giovanni, que é o líder do Seminário de Economia do Reino. Também tem a Elô, que está aqui no Zoom, que foi quem, na verdade, a Elô foi a pessoa que sonhou com isso há muito tempo, desde que ela veio caminhar conosco. Ela vem de uma escola forte nessa área, que é a Sara Nossa Terra, que trabalha muito a questão de, uma das coisas fortes nessa Nossa Terra, essa percepção de influenciar a sociedade, conquistar a sociedade. Elô, desde que veio caminhar conosco, antes mesmo de caminhar conosco, falava muito sobre isso. É uma empreendedora, é uma empresária, uma pessoa que entende economia, sempre falava sobre isso com a gente começou a colocar para valer. Depois Elô precisou se afastar da liderança. Temos hoje o Giovanni, que é uma pessoa acessível, você pode fazer contato com ele. Então, só para explicar rapidamente para quem está assistindo, o Seminário de Economia do Reino, esse grupo se encontrava mensalmente ali na SEM, na Comunidade Evangélica de Mesquita, para falar desses assuntos concernentes ao Reino de Deus e economia. Mas, devido à pandemia, esse isolamento social não está acontecendo, então hoje está se reencontrando aqui pelo Zoom, na verdade. Então você que está assistindo pelo Instagram, que não faz parte do grupo, vai entrar em contato com o Giovanni, né? Ele vai te passar aí o grupo do WhatsApp, você contactar esse grupo. A próxima vez que fizermos um novo encontro assim pelo Zoom, você vai ver a possibilidade de fazer o Zoom já conectado no YouTube, aí você vai poder assistir de qualquer forma essas palavras, tá bom? Agora, o que é importante é entender que esse trabalho feito pelo Giovanni é um trabalho para nos ensinar, nos conscientizar da importância de entendermos que tudo que tem em nossas mãos é para o reino de Deus. E essa é a proposta do Seminário de Economia do Reino. Tá bom, gente? Eu quero hoje compartilhar uma palavra com vocês, não vou ser muito extenso na palavra, não. Eu estou explicando aos nossos amigos do Zoom, né? Que a gente vai bater um papo. Elô está lembrando aqui que é isso aí, falar sobre dinheiro à luz da Bíblia, no Instagram, é isso mesmo. Não ter medo de falar sobre dinheiro, não ter medo de falar que nós podemos ter riqueza, não temos que ambicionar ser ricos. A Bíblia fala que quem viveu esperando ser rico se embaraçou, né? Mas entender que a riqueza é um plano de Deus para nossas vidas também, uma prosperidade para nos dar conforto, nos dar qualidade de vida, mas também para repartir com aqueles que precisam, para trabalhar o conceito de equidade, né? Não de iniquidade, que é a busca do seu próprio direito em detrimento do direito do outro. Então, assim, a proposta de hoje traz uma palavra breve para vocês aqui sobre sonhos, que eu quero compartilhar com vocês. Não será nada novo, uma palavra bem conhecida, mas apenas para ser um pontapé inicial. E depois, meus amigos do Instagram, a gente vai encerrar, porque o bate-papo vai continuar no Zoom. E como nós falamos, o Zoom vai ser gravado, tá certo? Para quem está no Instagram aí, o Zoom vai ser está sendo gravado. Nós vamos mandar o link dessa gravação depois para o grupo do C e também espalhar para as pessoas que quiserem receber. E aí a gente vai se organizar para que a próxima vez já seja o Zoom pelo YouTube direto, tá bom? Enquanto durar essa pandemia, ou mesmo depois que voltarmos a ter os encontros presenciais, tendo em vista hoje a mobilidade, a dificuldade de mobilidade urbana, talvez seja bom manter encontros presenciais e também encontros virtuais como esse, tá bom? Então eu quero compartilhar um pouco, e eu não vou trazer nada muito novo, eu quero falar um pouco a história de José, que todos conhecem muito bem. Quem está aqui no Zoom, estou vendo, todo mundo já é teólogo, já sabe tudo de Bíblia. Não vou trazer nada de novo aqui não, né? Tem um muçulmano no meio que é o Rafael, mas Deus ama os muçulmanos, está vindo suor sobre isso, né? Temos que amar a todos, então amar a todos os irmãos, estou brincando. Rafael poderia ser muçulmano, não tem problema, ele é só a barba que é de muçulmano, não é cristão, né? Então assim, ele apareceu, Rafael apareceu, isso aí. Deixa eu compartilhar com vocês um pouco sobre sonhos, porque eu acredito, gente, que não sonho no sentido de uma utopia quimérica, aquela utopia fantasiosa. Eu sonho um dia ser um astronauta. Ok, mas você nem sequer estuda matemática, né? Eu sonho um dia em ser um cirurgião cardiovascular. É um bom sonho, mas você não se dedica aos estudos e estuda mal para passar de ano, vai ser complicado se conseguir fazer medicina puxada como essa, né? Eu digo sonhos que de fato se realizam, mas principalmente sonhos que estejam conectados com os sonhos de Deus, tá bom? É sobre isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, baseado na história de José, que todos conhecem muito bem, que está no livro do Gênesis, a partir do capítulo 37. Essa história de José, ela vai do capítulo 37, né, até o final, praticamente, aqui, até o capítulo... Deixa eu ver aqui, é isso mesmo, né, vai até o final de Gênesis, isso mesmo, encerra no final de Gênesis. Mas eu quero citar algumas partes da história de José que tem a ver com seus sonhos. Nós sabemos que José é filho de Jacó, Jacó é descendente de Abraão,
para nós é muito importante, é uma pessoa que tem uma relevância muito grande, mas se pensar nos tempos que eles viviam, né? No tempo das pessoas que eram contemporâneas dessa família, era uma tribo nômade, que não tinha grande relevância, né? Morando no deserto, pessoas simples, né? E José era o filho caçula. E aí, quando a gente fala de filho caçula, eu sou um caçula de 3 irmãos, como José também. Ser caçula hoje é uma coisa, ser caçula naquela época era outra coisa, né? Porque naquela época o filho primogênito, o filho mais velho, era na verdade o que tinha direito da primogenitura, né? Era o filho mais velho que recebia a herança do pai, em todo sentido, herança financeira, de autoridade na família, no clã, né? Nessas famílias patriarcais. E se ia o primogênito ia morrendo, o que sucedia assumia a sua função. José era o último, então estava na rabeira, depois só que veio Benjamim. Então José era o mais novo do grupo, ele tinha apenas 17 anos de idade no capítulo 37 de Gênesis, quando ele começa a viver uma realidade interessante. José ele tinha um certo privilégio, né? O pai de José, que era Jacó, tinha uma predileção por José, tratava ele de forma diferenciada. Os seus irmãos trabalhavam no pesado, na lavoura, José ficava mais em casa, estudando, enfim, e recebeu uma roupa especial do pai, até porque José foi o filho do amor de Jacó, né? Foi o filho de Raquel, o homem que Jacó tanto amou. José nasceu depois de muitos anos de casamento com Jacó e Raquel, porque Raquel era estéril e não podia ter filhos. Quando José nasce, uma grande realização de sonho para Jacó. Mas, por conta disso, José teve alguns privilégios. Ele foi tratado de forma diferenciada. Mas Deus tinha planos na vida de José, mas devido a esse tratamento diferenciado, os seus irmãos tinham uma certa repulsa a José. José sofria retaliações. Eu quero começar a pensar, porque José tem um sonho, né? Está aqui em Gênesis capítulo 37, versículo 5, diz assim, o sonho. No versículo 6 que ele fala o sonho. Ouça o sonho que tive, Gênesis 37, 6. Diz: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. No versículo 9, depois teve outro sonho, e contou aos seus irmãos, tive outro sonho, desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. No versículo 10, diz, quando contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e disse, que sonho foi esse que você teve e tal. Enfim, e José começa a falar. Mas o que eu quero compartilhar aqui é o seguinte. O versículo 5 diz, certa vez José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo mais. E no versículo 11, assim seus irmãos tiveram ciúmes dele, o pai, no entanto, refletia naquilo. Então, todos nós temos sonhos, e acho que o empreendedor, aquela pessoa que é o empreendedor, né, ele precisa ter sonhos. E quando ele tem sonhos, ele se alimenta desses sonhos, é verdade. Eu estou aqui para você que está no Instagram, eu peço perdão mais uma vez, para citar as pessoas do Zoom, sem citar os nomes, tem aqui uma pessoa que tem uma loja, outro que trabalha com representação, mas tem o seu sonho, é um representante, já um empreendedor, mas tem um sonho de uma empresa dele, outra que trabalha na área de saúde, na área de pilates, o outro que tem uma engenharia, engenheiro, a outra que é educadora, mas também tem negócio na área de vendas, a outra que tem loja, enfim, conserto de celular, reparo de celular. Tem gente de várias áreas de vendas de consórcio, enfim, de várias áreas diferentes. Uma que é enfermeira, mas trabalha também com joias e com semijoias e com joias também para fazer venda, outra trabalha com estética. Essas pessoas que montam seu negócio, que sonham, elas sonham. É importante que esses sonhos alimente. Agora, a primeira lição simples que José dá para nós, que é uma lição importante, é saber com quem você compartilha os seus sonhos. Eu acho que José, era notório que o seu pai tinha uma certa predileção por José. Era claro que Jacó tratava José de forma diferenciada, que gerava ciúme nos irmãos. E como a Bíblia não esconde de ninguém os seus equívocos, né? É minha leitura pelo menos, né? Não estou falando que seja uma interpretação correta, mas eu percebo assim, quando José entrega os seus irmãos para o seu pai, né? Porque ele fazia isso, ele ia lá e dizia, os nossos irmãos não estão trabalhando bem, estão escamoteando no trabalho e tal. Gerava ciúme. Ele tinha uma túnica colorida, ficava em casa, então os irmãos já tinham ciúme dele. Ele vai compartilhar logo com os irmãos esse sonho? Então, acho que uma lição importante é saber com quem eu compartilho os meus sonhos. Muito importante você compartilhar, é bom compartilhar, porque quando você compartilha sonhos, você alimenta esse sonho, porém, se eu tenho sonhos, eu tenho que sonhar com quem sonha. Eu tenho que compartilhar meus sonhos com quem também sonha. Um dos grandes equívocos é você compartilhar sonho com pessoa negativa. Então, por exemplo, a pessoa quer se preparar para o Enem, fazer uma faculdade.
Aí vai falar com alguém e fala, mas faculdade é bobeira. Tem um monte de diploma formado aí, não tem nada na vida. Essa pessoa talvez não tenha feito faculdade, ou frustrado. Procura alguém que na sua área de formação é bem sucedido. Eu quero montar um negócio. Ih, tá louco montar um negócio no Brasil, cara? Isso vai dar errado. Procura quem tá lutando, sabe? Casamento, eu quero casar. Ih, casamento é furado, tá louco? É alguém que é infeliz no casamento. Procura alguém que é feliz no casamento, que é pleno no casamento. Então, eu preciso compartilhar meu sonho com a pessoa correta. Tem muita gente travando para que compartilhe o sonho com a pessoa errada, vem um monte de palavra negativa, uma enxurrada de negativismo e paralisa a pessoa. No caso de José, aqui no capítulo 37 ainda, aqui o versículo 18, olha o que diz. A partir do 17, né? Só um minutinho, eu já abri aqui a partir do versículo 17. Respondeu o homem, ele já partindo daqui, eu vou dizer, vamos dar, tá? Versículo 17, a parte B. Assim José foi em busca de seus irmãos, Gênesis 37, 17, parte B. Assim José foi em busca de seus irmãos e os encontrou perto de Dotã, mas eles o viram de longe e antes que chegasse planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. E é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Você percebe? Não estou justificando a atitude dos irmãos de José, foi terrível o que eles fizeram. Mas ele alimentou ainda mais essa mágoa compartilhando o sonho com as pessoas erradas. Então, às vezes, tem pessoas que vão travar os nossos sonhos mesmo, isso é sério. Não é questão de ficar pensando em pensamento positivo ou pensamento negativo, ou a lei da atração, o poder das palavras negativas, mas é fato, sim. Quando eu compartilho meu sonho com alguém que não sonha comigo, as pessoas podem matar o meu sonho, enterrar o meu sonho, dizer que é loucura, ficar com ciúme, ficar com inveja. Às vezes tem um negócio, está no teu planejamento, então, sabe, está com um plano, aquele plano está bombando na tua cabeça, aí você compartilha com a pessoa errada. Então guarda um pouco para você, guarda para Deus, escolhe as pessoas certas com quem você vai compartilhar os seus sonhos. A gente vai te levantar, te colocar para cima. Não se precipite em compartilhar teu sonho com pessoas que não vão sonhar com você, tá certo? Uma outra lição importante em José é que ele, depois disso, ele é escravizado, você sabe da história, é colocado num poço, não é isso? E aqui diz o versículo 21 do capítulo 37 de Gênesis. Quando Rúben ouviu isto, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhe tiremos a vida. E acrescentou, não derramem o sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Então, ele foi jogado no poço pelos seus irmãos e parecia que toda a história acabava ali. Eu fico pensando, repito mais uma vez, que muitos de nós já compartilhamos sonhos com pessoas erradas e nos frustramos. Certamente aqui quem está me assistindo, tanto no Instagram como aqui no Zoom, já viveu isso. De ouvir palavra pesada demais, de ser traído, de gente que você confiou no teu sonho, te apunhalou, te colocou num poço, te traiu. E isso arrebenta com a gente muitas vezes. Porém, eu quero que você creia numa coisa. A vida da gente ela é uma linha nem sempre tão reta, cheia de curvas algumas vezes, mas eu tenho aprendido com o tempo que todos nós da vida fazem parte desse processo, chamado vida mesmo, é um processo. E de alguma forma até nossos equívocos, nossos erros, vão fazer parte da construção de quem precisamos ser realmente, entende? Então às vezes já passando por certas situações dolorosas, elas vão nos construindo. No caso de José, esse poço, eu gosto sempre de pensar que esse poço salvou José. Porque na verdade ele era um filho mimado, protegido demais pelo pai. Quando ele fica naquele poço, abandonado, sozinho, ele dependeu totalmente de Deus. E o que acontece depois dali, que aparentemente era a tragédia final, foi o que de fato foi o cadinho de Deus, foi o tubo de ensaio de Deus, para que Deus trabalhasse o caráter de José, para que ele fosse quem Deus queria que ele fosse. Então ele é jogado naquele poço, todos conhecem a história, eu tenho certeza, é levado pelos mercadores ismaelitas, né? E vai para o mercado de escravos e é vendido como escravo. Aí ele chega na casa de Potifar, no capítulo 39 de Gênesis. Homem rico, né? Potifar era um oficial de Faraó, que era o grande imperador daquela época, era o capitão da guarda de Faraó, um homem muito importante. E José é vendido como escravo, esse jovem hebreu é vendido como escravo e vai parar na casa de Potifar. Mas o capítulo 39, versículo 2 de Gênesis diz o seguinte: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Essa é outra lição muito importante. Nós temos sonhos de montar um negócio, sonho de ter a própria empresa, uma representação comercial, uma academia, uma clínica, beleza. Mas talvez nosso sonho comece, como a gente costuma dizer, pelo chão de fábrica. Talvez o engenheiro comece sendo o servente de obra de alguém.
Talvez o empresário comece sendo empregado de alguém. Talvez o representante comercial comece no preposto de outro. Talvez o dono de uma academia comece trabalhando na academia para ganhar muito pouco, trabalhando horas a fio. Talvez o que pense em montar um centro de estética comece fazendo unha no salão de alguém para pagar uma pequena comissão por cada unha que ela faz. Talvez o vendedor que sonha em crescer trabalhe com dificuldade para cumprir as metas daquele mês. Porém, meus irmãos, uma coisa eu tenho aprendido com a vida. Se eu sou fiel do pouco, Deus me coloca sobre o muito. José vai para na casa de Potifar como escravo. E lá ele se destaca. A Bíblia diz que o Senhor estava com ele, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Por quê? José foi um escravo. Eu não sei o que José começou a fazer no início da casa de Potifar, tá certo? Não sei se ele foi trabalhar na lavoura, trabalhar com gado, não sei. Alguma coisa ele fez que ele se destacou. E ao se destacar, ele foi chamado para uma posição. Hoje até de manhã na pregação eu falei em um ponto, batendo nesse conceito de meritocracia exacerbada que tem hoje, que tenta ignorar a realidade de grupos de pessoas, de etnias, ou de raças que sofreram historicamente com a injustiça e simplesmente jogar sobre as pessoas a meritocracia seja pesado demais. Eu também concordo com isso. Porém, eu preciso entender que onde eu estiver, eu preciso fazer a diferença. Eu sempre falei com meu filho desde novo, ele começou a trabalhar muito cedo, ele dizia o seguinte: nós temos hoje um mercado de trabalho cada vez mais competitivo e onde não tem jeito, vai permanecer aquele que se diferencia realmente. Você quer ser um empresário? Seja um funcionário excelente primeiro. Você quer ser um engenheiro e é um servente de obra, hoje é um pedreiro, ajudante de pedreiro? Faça o teu melhor. Entende o que eu estou falando? Porque a gente acaba fazendo de qualquer forma. Se um dia eu for o diretor da empresa, se um dia eu for o dono da empresa, eu vou ser um cara excelente. Não vai ser. Você tem que começar já desde cedo, fazendo a diferença, marcando o seu espaço, sendo relevante, sendo essencial. Foi o que José fez. Ele chamou a atenção do seu senhor e foi levado para a casa de Potifar. Porém, acontece outro, lembra que eu falei dessa linha da vida que tem os seus nós, né? Então José era cheio de sonhos, o pai o tratava de forma diferenciada, ele tinha um potencial, tinha sonhos na cabeça, maiores que sua própria realidade. De forma precipitada, conta o sonho para as pessoas erradas, são seus irmãos o ferem e o lançam no poço, mas Deus intervém nessa história, transforma aquele poço no divisor de águas na vida de José. Ele é levado, é vendido como escravo, e a escravidão é algo terrível em qualquer época da humanidade. Ele se torna mercadoria, mas ao chegar na casa de Potifar ele faz a diferença e desata esse nó e se torna uma referência naquele lugar. Mas aí vem outro nó. No capítulo 39 ainda de Gênesis, no versículo 6, assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente de boa aparência, e depois de certo tempo a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou: venha deitar-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou os meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas, nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e disse: vejam, este hebreu não foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Então, agora José, cara íntegro, vivendo sua vida de forma honesta, trabalhando dignamente, a ponto do seu senhor confiar tudo na casa para ele, a economia da casa, ele administrava tudo. Mas era um rapaz jovem, um rapaz atraente. Ele passa a ser cobiçado pela mulher do patrão, né? Quem não conhece histórias assim? A esposa do patrão o cobiçou, o desejou e ele insistentemente recusava, não somente por lealdade ao seu patrão, mas também por temor a Deus. E todos conhecem a história, de novo nós lemos aqui. Ela insiste com ele e quando ele foge, ela segura o manto dele, agora o acusa de abuso, acusa de tentar violentá-la, de abusar dela. Quando na verdade ela teve abuso moral com ele, né? Por ser a patroa. Mas ele, depois disso, diz a Bíblia aqui no versículo seguinte, que o marido dessa mulher, Potifar, coloca José na cadeia.
Tudo indica que esse homem não confiou na história da mulher. Que se ele confiasse, ele matava José. Ele, na verdade, fez isso apenas por causa da sua honra. Então ele prende José. Então José é preso injustamente. De novo, está um rapaz íntegro, e eu fico pensando até que ponto a nossa honestidade vai, até que ponto a nossa integridade vai em qualquer negócio. Vocês estão aqui me assistindo, tanto no Instagram como aqui no Zoom, e que tem negócio, até que ponto vai a minha integridade? A minha integridade vai até a hora que a tentação surge, da vantagem, da deslealdade. Vão sempre surgir fiscais, vão sempre surgir advogados, vão sempre surgir pessoas da justiça que são injustos e que vão, como diz o ditado no nosso Brasil, né, vão oferecer dificuldade para vender facilidade. E muitas vezes eu perverto a minha integridade. Eu sei que eu falo isso, eu não sou um empregador, mas também exerço o trabalho como profissional liberal, como psicólogo, e preciso pagar o consultório, pagar despesas do consultório, e sei que muitas vezes é sedutor driblar o sistema. E sei que o sistema é pesado para quem é empregador, quem tem funcionário, sabe que andar 100% legal nesse país é algo muito difícil. É importante que a pessoa vá aos poucos organizando sua estrutura. Mas eu estou falando de deslealdade, de crime, de desonestidade, de corrupção ativa ou passiva mesmo, que muitas vezes nós aceitamos para facilitar nossas vidas. E nós dizemos não. E o mais triste é quando eu digo não para isso e sofro punições. Quantas vezes você foi íntegro num grupo de vendas, por exemplo, e trabalhou honestamente, e por causa disso foi caluniado, perdeu oportunidades, e você vê o teu concorrente na loja fazendo parada errada e conseguindo se dar bem, e você trabalhando honestamente só perdendo. Mantenha-se íntegro. Mantenha-se íntegro mesmo que você tenha perdas. Mesmo que você sofra por conta disso. Essa é a grande mensagem que José nos traz. Seja íntegro, mesmo que você perca por causa disso. Mesmo que você vá parar na prisão, como aconteceu com José. E aqui no capítulo 40, ele está preso. E lá na cadeia, né, no versículo 23 do capítulo 39 de Gênesis, fala: o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José, ele concedia bom êxito em tudo que ele realizava. E lá na cadeia, José está o nome de confiança do carcereiro. De novo, até a chave do cárcere estava na mão dele. Ele começou a cuidar das pessoas lá no cárcere. É disso que eu estou falando. É ser fiel quando a empresa está bombando, 10 funcionários, 20 funcionários, ser fiel quando a empresa está quebrando. Tem que demitir todo mundo, tem que você mesmo fazer tudo. Fiel quando o lucro da empresa te possibilita, além do dízimo, dar uma oferta generosa para a igreja. Ser fiel quando o dízimo tem que ser aquele dízimo contado ali, porque foi o que sobrou aquele mês, tirando todos os gastos, um lucro mínimo, e você devolve o dízimo a si mesmo e contribui. É dessa fidelidade que eu estou falando que José viveu. E lá no cárcere, no capítulo 40, acontece uma história interessante, todos conhecem, que ele interpreta o sonho de um copeiro e de um padeiro. E lá no cárcere, do capítulo 40 do Gênesis, no versículo... deixa eu ver aqui, que fala do sonhador, né? Aqui no capítulo 40, versículo 5. O copeiro e o padeiro do rei do Egito estavam na prisão, sonharam, cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los de manhã, na manhã seguinte, notou que estavam batidos, por isso perguntou aos oficiais do faraó que também estavam presos na casa do seu senhor, porque hoje vocês estão com um semblante triste. Eles responderam: tivemos um sonho, mas não há quem os interprete. Disse José: não são de Deus as interpretações, contem-nos os sonhos. E aqui eu acho interessante, cara, quando eu penso nesse José, o cara está mal. Vamos recapitular um pouco a história? Um moleque de 17 anos, querido pelo pai, tratamento privilegiado, seus irmãos o traem, seus irmãos o lançam no poço, seus irmãos o vendem como escravo, ele vai para o mercado de escravo, é oferecido como mercadoria, é comprado por Potifar. Lá ele ganha a confiança do seu senhor, ele administra as finanças do seu senhor como se fossem deles, faz da casa do seu senhor prosperar, sofre uma calúnia fruto de ter sido fiel ao seu Deus e ao seu patrão, ao seu senhor, é preso, e na cadeia, quando ele percebe os casos amargurados, vai se preocupar com a amargura dos caras. Isso que é a diferença, gente. É alguém que não negocia a sua índole, a sua essência, mesmo no meio da amargura. Se eu for capaz, no meio da amargura, transpirar graça, transpirar misericórdia, transpirar compaixão, eu verei Deus atuando na minha vida. Isso tem a ver com negócio também, sabe? Eu não posso, porque estou amargurado, maltratar os meus clientes, maltratar os funcionários, maltratar os parceiros, maltratar os fornecedores. Eu preciso entender que tem que exalar graça de mim. Como diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, que a nossa amabilidade, em outras versões a nossa moderação seja conhecida de todos.
Nós precisamos exercitar isso, irmãos, de verdade. Nós precisamos que nós tenhamos uma marca. O Paulo Júnior sempre fala um lance que eu acho muito legal. Ele fala mais ou menos o seguinte: suponhamos que uma pessoa tem uma padaria e um dos seus filhos toma conta da padaria, mas o outro decide montar um açougue e o outro decide montar uma peixaria. Mas acontece que de repente alguém vai no açougue e fala: cara, você é irmão do cara da padaria? Eu sou, porque você é muito parecido com ele, tem um modo de tratar as pessoas. E vai depois de uma peixaria: poxa, você é irmão do cara do açougue, da padaria? Eu sou, porque você tem o mesmo tratamento. Sabe, eu preciso pensar nisso. Aonde eu estiver, eu tenho que parecer com meu pai. Então não importa qual negócio vocês exerçam, as pessoas têm que pensar: essa loja de instrumento gospel, essa loja de estética, essa loja de reparo de celular, essa engenharia, essa representação comercial, essa academia de pilates. Engraçado, todo mundo tem a mesma característica de integridade, de boa vontade, de misericórdia, de amor, porque somos da mesma família. Vocês entendem isso? Nós precisamos levar isso a sério, mesmo que estejamos sofrendo injustiça. Ele tem um sonho, então, como todos sabem, o sonho dele se cumpre e o copeiro volta a servir Faraó. Porém, quando o copeiro chega lá, o copeiro esqueceu totalmente de José. O que acontece então? Um dia, depois de muito tempo, o copeiro está diante de Faraó, e Faraó tem um sonho que não consegue revelar, e diz a palavra de Deus que, de repente, um dia o copeiro lembrou-se de José. Eu creio realmente nisso. Você pode passar tempos difíceis no seu negócio, na sua empresa, mas se está embaixo um sonho de Deus, se Deus projetou um sonho no seu coração, seja fiel, seja íntegro, Deus vai defender a tua causa. Você vai passar dificuldade, porque a gente pula as páginas, eu falei em poucos minutos aqui de tantas histórias, né? Mas coloque-se na pele de José. Você acha que foi breve? Foi fácil o cara ir para um poço, ser abandonado pelos próprios irmãos? Como é que ele sentiu a alma dele sendo carregado, acorrentado pelos midianitas, pelos amalequitas? Né? Como é que ele se sente chegando lá no Egito, né? Pelos ismaelitas, aliás? Como é que ele se sente chegando no Egito e sendo vendido numa praça como escravo? Como é que ele se sente sendo injustiçado, caluniado pela mulher do Potifar? Mesmo assim, esse homem permaneceu fiel e crendo que uma hora Deus tomaria conta disso. Eu sei que você pode estar passando um tempo difícil, tempo de crise, o mundo todo está em crise. Irmãos, não podemos iludir, vai ter muita gente quebrando, muita empresa quebrando, muita empresa falindo, o faturamento vai lá embaixo para muita gente, não tem para onde correr. Essa discussão aí de saúde ou de economia não é uma discussão desnecessária, porque não tem jeito, as duas coisas vão ser afetadas. A economia vai ser afetada como está sendo afetada no mundo inteiro. É ilusão achar que não vai ser afetada. Alguns vão ser preservados por Deus, outros vão ter que enfrentar isso mesmo, mas creia nisso. Deus advoga a tua causa. Ele vai reverter a situação. Você crê nisso? Deus vai reverter a situação, você vai passar por isso em nome de Jesus, que está embaixo de um sonho dado por Deus, como o Senhor deu a José. E o final da história, todos sabem, José chega até o Egito, interpreta o sonho de Faraó e se torna o governador do Egito. E Deus dá a ele a oportunidade, inclusive, de vingar-se dos seus irmãos. Ele não se vinga dos seus irmãos, libera perdão, e por causa dele a sua família é levada para o Egito como convidado e tem um tempo de honra. Então eu quero deixar para o Instagram, estou encerrando daqui a pouco no Instagram já, essa palavra. Estamos em um tempo de crise. Se você tem um sonho, mantenha o seu sonho ligado em Deus, não desista do seu sonho. Deus precisa de empreendedores. Deus precisa de pessoas que sonham em montar negócios. Deus precisa de comerciantes, Deus precisa de representantes comerciais, de engenheiros, de médicos, de psicólogos, de enfermeiros, de professor de educação física, de gente que vai trabalhar na área de serviço, gente que vai ter o seu próprio negócio, gente que vai ser profissional liberal, gente que vai ter funcionários e vai prosperar. Você vai prosperar muito, Deus vai permitir que você prospere muito, para que esse recurso passe pela sua mão e abençoe os necessitados. Porém, você precisa, assim como José, estar embaixo de um sonho que o próprio Senhor sonhou com você. Creia nisso, Deus tem um sonho para cada um de nós, a isso chamamos vocação. E se há uma vocação de Deus em você, creia nessa vocação. E viva por fé. A Bíblia diz claramente, nós não fomos chamados para viver por circunstâncias, mas viver por fé. Amém? Vamos orar? Ó Pai, eu quero orar por cada pessoa que está assistindo agora no Instagram e também aqui no Zoom, esse bate-papo nosso no Seminário de Economia do Reino. Eu quero orar para que o Senhor crie sonhos no coração desses irmãos e dessas irmãs. Deus, eu oro por uma geração que vai sonhar em montar seus negócios, de empreendedores, de gente que vai ter seu próprio negócio, de profissionais liberais. Eu oro por prosperidade para essas pessoas, que negócios venham às suas mãos, que eles prosperem. Mas lembrem, Deus, que essa prosperidade veio do Senhor. E que ao prosperarem, eles possam repartir aquilo que o Senhor deu para eles, para que eles sejam plenos em todas as áreas das suas vidas. Mas enquanto não chegar esse tempo, durante a provação, durante o tempo do poço,
durante o tempo das injúrias, durante o tempo da escravidão, durante o tempo das prisões, durante o tempo das perdas, que eles mantenham um coração íntegro, um coração misericordioso, um coração gracioso, um coração consciente de quem tem dado a eles esses sonhos. E que eles não desistam de compartilhar sonhos com pessoas, mesmo no meio do sofrimento. Que eles não desistam de se preocupar e de se incomodar com os que sofrem, mesmo vivendo o seu próprio sofrimento. Porque eu creio, Senhor, que a nossa saúde vem em amar o próximo e se doar para eles. É nisso que eu creio, é isso que eu profetizo em nome de Jesus. Amém? Então, pessoal do Instagram, muito obrigado. Estou despedindo de vocês aqui agora. Vamos encerrar a transmissão. Como nós falamos, você depois entra em contato no próprio Instagram da Sem na Rede, pedindo o contato do Giovanni, que te faz contato com você, para você ficar ligado aqui no grupo do Zoom. Vai haver mais encontros assim, remotos. É importante que você participe também e que Deus possa te honrar e te abençoar em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Amém?